Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início a uma série de webinars sobre esse mundo de cloud. Começamos com a questão da renovação de contratos, né? Quais são os cuidados que eu preciso ter quando a gente pensa em renovar um contrato, ou até mesmo quando eu vou fazer o meu primeiro contrato. Então vamos dar sequência aqui. Deixa eu me apresentar, eu sou Luciano Santana, eu sou diretor comercial da GoNoob. A GoNoob é uma empresa especializada no mundo de cloud, né? Estamos com praticamente 10 anos aí de mercado e o nosso DNA é 100% em cloud. Qual que é a nossa agenda aqui hoje? Então a gente vai, para pensar, para poder analisar, para poder ter uma ideia do que está acontecendo com o meu cenário de cloud para uma possível renovação, eu preciso responder algumas perguntas, né? Então a gente vai falar um pouquinho da importância de a gente ter em mãos os seus ambientes em cloud, vamos fazer uma análise de estratégia em cima desses ambientes, né? A questão da viabilidade financeira, eu preciso ter essa visão da visibilidade do que está acontecendo com o meu ambiente. Possíveis cenários, então às vezes você está analisando, por exemplo, um cenário achando que deveria, através daquele cenário, fazer um determinado contrato a nível de valor, quando na verdade você poderia estar criando outro cenário, né? Alguns modelos de contratos, então algumas empresas, né, basicamente você tem lá o modelo pay-as-you-go e o contrato fixo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Algumas ações práticas, então o que é que eu tenho que fazer, né? Basicamente qual seria meu passo a passo aí do que eu tenho que fazer para poder ter mais informações nessa renovação. E por fim, algo que a gente bate muito na tecla, até porque quando você entra no mundo de nuvem, você não entra hoje e sai amanhã, a tendência é que você fique vários anos, falar um pouco sobre a gestão da cultura centrada no custo de cloud. Então é muito importante, até para as futuras renovações, você ter essa cultura. Então, por onde a gente começa, né? Muitas vezes você tem aqui, poxa, eu tenho um contrato de 1 ano. Não, o meu contrato são de 3 anos, né? O meu modelo é um modelo pay-as-you-go, quer dizer, eu pago por consumo. Será que não é melhor ir para um contrato fixo, né? Eu tenho a questão da variação do próprio dólar, né? Então, se eu tenho um dólar fixo ou se eu vou para que é um dólar variável, já que eu não tenho um contrato fixo, né? E analisando tudo isso, por onde é que eu começo? Começa pelas arquiteturas. Então, a arquitetura, apesar de eu estar falando de uma renovação de contrato, a arquitetura ela é a base, é insumo para eu começar a destrinchar o que tem dentro do meu ambiente, tecnicamente, e o reflexo que ele tem financeiramente. Então, devemos começar pela arquitetura. Então, qual que é a ideia? Eu vou trazer para vocês aqui o seguinte, como é que a gente analisa, né? O que é que você tem que fazer para começar a ter essas informações. Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui é um caso real de um cliente há 1 ano atrás, né? Então antes. Então como é que era a arquitetura dele, né? Se você for olhar aqui, né? Ele tem aqui as aplicações dele aqui em cima, no meio dessa camada do meio aqui está a parte de banco de dados dele, aqui embaixo está a parte de backup e tal. Só que ele foi projetado há 12 meses atrás em cima dessa arquitetura. E em nuvem você vai evoluindo as arquiteturas, você vai melhorando, você vai usando mais serviços de nuvem. No momento da renovação dele, e isso aconteceu agora em dezembro, final de dezembro, vocês vão ver que na atual arquitetura, né, ela já é diferente. Começa até por aqui, ó. Ele até plugou aqui um Cloudability aqui para poder fazer a gestão financeira. Mas vocês podem olhar aqui, ó, os arquivos S3 que eu não tinha lá, a quantidade de load balance aqui que eu tenho por aplicação. Na minha área de produção aqui ele já está colocando o OKE, que ele não tinha microserviço, então ele foi para microserviço. Então tudo isso são mudanças na arquitetura que refletem em preço. E já aqui na arquitetura, quando você tem os seus arquitetos que têm um conhecimento mais profundo, ele consegue dar para você uma visão inicial de como está a nível de custo cada componente desse. Ou pelo menos ele agrupa, para você não olhar um a um nesse primeiro momento. Você consegue ver, por exemplo, por grupos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho na primeira camada ali, o meu custo é em torno de 15%. Na segunda camada, é a maior camada, que é a camada de aplicações, ó, quase 40%. Na camada de banco, eu estou com 31%. E na camada aqui de serviços, tal, tem 9,3%, né? E com 4,4% a parte de backup. Então, já tem uma ideia
onde eu vou gastar mais, onde eu tenho que ter uma atenção um pouco maior. E aí eu começo a envolver minha área técnica para ver as possíveis revisões que eu posso fazer, por exemplo, na camada de aplicações. Então, eu tenho na camada de aplicações aqui todas as minhas aplicações rodando em Windows Server, e aí de repente eu consigo pegar uma ou duas ou três aplicações dessa rodando em Linux. Isso eu deixo de pagar licenciamento do sistema operacional, que é um dos fatores de custo. Então, a minha renovação já seria um pouco diferente, né? Eu já teria esse ganho aí. Então, que você começa a posicionar a área técnica para dizer assim, olha, pessoal, eu estou em um momento de renovação de contrato, eu quero que vocês façam um pente fino, ajuste, o que é que pode ser melhorado? O nosso orçamento está apertado, eu não posso crescer tanto o orçamento para o ano que vem. Então, é aqui que eu começo a ter uma análise mais profunda, né? E aí, internamente na Gunub a gente sempre fala, qualquer mudança de crescimento, alteração do seu ambiente, ela tem que estar alinhada com a sua arquitetura. Às vezes a gente fala assim, poxa, mas toda hora eu vou estar atualizando minha arquitetura. Não, não necessariamente, mas nesse momento de renovação você precisa passar pela revisão de arquitetura, né? Por tudo que eu falei aqui. Então tem que estar muito alinhado, cada mudança dessa você tem que fazer como fosse um PDCA, um ciclo de análise novamente, construir a nova arquitetura, saber qual é o impacto financeiro e assim vai. E qualquer outro ponto, né? Eu tenho uma visão já da minha arquitetura, eu tenho os grupos de custo ali, e aí eu preciso agora me aprofundar nos números para saber o que o meu ambiente, o que essa arquitetura está sinalizando para mim, né? E aí você pode, por exemplo, fazer uma análise. Aqui nós usamos uma ferramenta chamada Cloudability, né? Então, a Gunub é parceira da IBM e nossos clientes, a gente pluga essa ferramenta dentro da nuvem de cada um deles e consegue ter esses dashboards. Então, a gente tem uma série de dashboards aqui que eu consigo fazer análise do que está acontecendo, como é que está o meu comportamento, né? Até que nesse primeiro momento ele mostra aqui, ó, você está 7% abaixo do que está do mesmo dia do mês passado. Então começa a ter uma série de informações. Eu consigo aqui ver o custo que eu tenho por computing diretamente, eu consigo ver cada componente e tal. Então, essa é uma forma de eu ter praticamente em mãos todos os números da minha nuvem, componente por componente, custo por custo, né? Esse é o primeiro ponto. E aí eu trago para vocês agora o seguinte, vamos falar sobre possíveis cenários. O que é que acontece quando eu pego esses números aqui e coloco ele numa visão mensalizada de longo prazo, fazendo uma análise de comportamento. Então, o que é que eu tenho? Vamos analisar essa situação aqui. Essa também é uma situação de um caso real, né? Que você está analisando o seguinte, o comportamento desse cliente, né? Ele, em junho, ele tinha aqui, ó, ele começou o projeto com 85K, ele tem um target mensal, ele tem um custo mensal contratado de 152K, que está aqui nessa linha em vermelha. No segundo mês, ele já foi para 165, em agosto 167, setembro 173 e outubro 198, praticamente 200K. E aí a gente faz algumas projeções. Então, você vê aqui que ele já tem um overage, depois eu falo um pouquinho o que é o overage, mas ele já está com uma margem de crescimento aí de 20%. Então, se eu pegar esse gráfico aqui e dizer assim, eu preciso agora em dezembro fazer uma renovação, muito provavelmente, até porque é muito mais fácil, e às vezes você não tem esse conhecimento, é natural você renovar o seguinte, olha, se eu comecei com 152, já estou gastando praticamente 200, significa dizer que eu devo renovar o meu próximo contrato pagando 200K mês, 200 mil reais mês, porque eu pagava 152, só que agora eu vou pagar 200. Pode ser que esteja certo, pode ser que esteja errado, mas aí você tem que entender o que realmente você precisa fazer. E aí, quando eu falo que é necessário você ter um acompanhamento diário, eu vou explicar um pouco mais na frente disso aqui, do reflexo desse gráfico. Então, o que eu tenho aqui? A gente sempre fala save e overage. Cara, se eu estivesse fazendo um save ali, se eu estivesse enxugando o custo, eu teria um save. E o overage, ele é o excedente do seu contrato. Então, se você tem um contrato de 10K mês
e você começa a gastar 12, gastar 15, esse delta é o teu overage que você vai ter que pagar como adicional, né? Só explicando um pouquinho que eu seria o save hoje e o overage. Então, vamos lá. Ainda em cima daquele cenário anterior. Aqui, este cliente, né, que até então foi um trabalho de consultoria que a gente fez, né, a gente não fazia sustentação desse caso aqui. Ele renovou para 199. Ele subiu. Ele viu a projeção do gráfico e renovou o contrato em 200k. E quando a gente mostrou para ele que ele poderia ter renovado por 150, mantendo os 152, ele não acreditou. Por quê? Porque na revisão da arquitetura, naquilo que eu falei um pouco anterior, o que é que foi feito, né? O que é que poderia ter sido feito? Nessa revisão, eu poderia ter otimizado o que eu comentei sobre o sistema operacional, eu poderia, por exemplo, ter modernizado alguma estrutura da minha aplicação, eu poderia ter feito um upgrade, por exemplo, de processador que vai me dar um desempenho maior, e aí eu posso reduzir processadores. Então é o seguinte, só recapitulando, ele não poderia, ou não deveria, né, ter renovado por 199, né, ter feito um contrato de 200k. Ele poderia, se tivesse aplicado os insights que nós passamos, né, 152, ele poderia ter mantido lá o preço que ele estava pagando hoje. Porque aqui ele sinaliza, né? Por exemplo, novembro ele iria para 141, dezembro 146, janeiro 146, fevereiro 131, um pouco menor porque o fevereiro tem menos dias. Então isso mostra que a importância de você fazer uma análise da arquitetura e se aprofundar nela, com a visão financeira, ela tem impacto direto na tua renovação de contrato. Então a gente está falando aqui de 50k adicional, vezes 12 são 600 mil. Então são 600 mil que você, gastando ou não gastando, vai ter que pagar. Então é por isso que é muito importante você fazer essa sinalização. Não existe o certo ou errado. Ele poderia ter feito aquilo ali, ele renovou talvez, por exemplo, Luciano, eu renovei porque eu vou ter novas cargas, a empresa vai adquirir novas filiais, eu preciso realmente ter um delta no meu contrato para que até mesmo eu não fique pagando overage. Não tem certo ou não tem errado. Mas se você está preocupado com o teu custo, se você está preocupado que o teu orçamento vai ser igual ou menor do que o ano anterior, e você precisa revisar seus custos em TI, especificamente em nuvem, esse é o caminho. Esses são os passos que você deveria estar fazendo antes de assinar qualquer contrato. E outro ponto importante, não deixa isso sem ter alguém que tenha conhecimento, conversar com o teu fabricante. Até para argumentar com ele, por que eu vou manter esse preço, por que eu vou ter que aumentar. Eu preciso ter um entendimento em cima dessa situação, até para não estar pagando de forma desnecessária. E aí eu trago agora alguns modelos de contrato, né? Então, cada empresa, né, você pega, por exemplo, a Oracle, pega a AWS, pega a IBM, a Google, Microsoft e tal. Cada um tem o seu modelo, mas basicamente você tem aí dois modelos que são muito tradicionais, que é o pago pelo consumo. Então é o seguinte, eu consumi e paguei. Ou um contrato fixo. Então, que momento eu faço um, que momento eu faço outro, que momento eu faço os dois. Tem cenário que vale a pena você estar nessas duas situações. Então, por exemplo, o cliente precisa renovar agora de toda forma. E ele sabe que ele vai implementar algumas melhorias, que daqui a 3 meses esse custo vai baixar. Então, você projeta o gasto dos 3 primeiros meses e faz um contrato um pouco menor para que você pague esse delta do overage aqui nesses 3 primeiros meses. Mas quando você aplicar as melhorias, você vai estar com um contrato menor e não fazer por cima. Então, tem hora que eu faço as duas situações. E quando usar um também, por exemplo, só overage ou só valor fixo. Muitas vezes, quando você tem um contrato fixo de 1 ano ou 3 anos, ou quando você, por exemplo, faz uma reserva de máquina, você tem benefícios de desconto. Então, tudo isso você tem que colocar na ponta do lápis. O que é mais viável para você? Né? Se é fazer por 1 ano, se é fazer por 3 anos, se eu vou fazer reserva de máquina, né? Se eu, por exemplo, vou conseguir fixar $1, então tem algumas nuvens que fixam o dólar. Então, durante todo o contrato, a gente viu agora essa oscilação do dólar bater 6,30. Então, tem empresas que ela fixa o dólar e essa variação que você tem, você não vai pagar. Então, vale a pena você fazer um contrato fixo. Então, tudo isso são insumos para você tomar uma decisão.
Agora, uma coisa que eu tinha comentado que também é muito importante, a gente falou logo no início, lá no final, no primeiro slide, é a cultura. Quando a gente fala cultura, nesse mundo de cloud, é algo que você realmente precisa construir ao longo do teu contrato. Você precisa ter uma cultura centrada em custo. Porque eu tenho meu contrato. Daqui a 12 meses eu vou renovar. Durante esses 12 meses, eu tenho a possibilidade de ir otimizando meus gastos para quando eu chegar no final do contrato, eu não pagar o over, nem fazer um contrato acima do que eu já tenho hoje. O gasto adicional tem que ser de crescimento orgânico. Você está crescendo base de dados, você tem que aumentar o custo, isso é natural, né? Então, essa cultura é muito importante. Eu trago aqui, por exemplo, um gráfico de um cliente quando ele começou a trabalhar com nuvem, né? Você pode ver aqui, ó, isso aqui é de 2022, ele veio trabalhando ali, a linha azul é a linha do realizado, né, versus orçado, e em novembro você começa a ver que ele tem um orçado maior do que o realizado. O que aconteceu nesse caso específico, né? Ele não estava olhando para o ambiente, chegou uma oportunidade de fazer uma expansão de contrato, e nessa expansão de contrato, né, ele achou que seria interessante. Mas se você for analisar, olha o delta que eu tenho aqui, de novembro a junho, eu tenho um delta aqui muito grande, eu tenho um excedente de dinheiro aqui sobrando, né? Isso aqui é muito pela cultura. A área técnica está preocupada sempre só com as questões técnicas, se o ambiente está rodando, está performando, mas ele não está preocupado muito com o financeiro. Se preocupa quando vai fazer uma renovação de contrato. Quando a diretoria fala e diz assim, não, você agora vai ter que baixar o custo, ou você agora vai ter que manter o mesmo custo. Mas se ele cria uma cultura, e aí ele começou a criar essa cultura, aqui é continuando esse mesmo cliente, isso aqui é de 2023 para 2024, você vê que ele já começa em janeiro, ele já entra o ano abaixo do previsto, né? Ele começa a discutir, ele começa a se perguntar, se eu subir esse ambiente, qual o impacto que vai ter no meu contrato, eu tenho um orçamento para isso, e quando eu for renovar, será que eu preciso de tudo esse poder de processamento que eu estou botando agora? Uma coisa é fazer um teste, outra coisa é deixar por deixar. Então eles começam a ter essa preocupação. Por que ele precisa ter essa preocupação? Porque se ele não tiver, ele vai terminar sempre perdendo dinheiro. E aí muita gente fala assim, nuvem é caro. Nuvem não é cara, porque eu costumo dizer que o combinado não sai caro. Então, se você combina, se você explica, se você mostra para a diretoria, o teu parceiro, o teu fabricante mostra que você vai gastar 10k mês, 15k mês, e você gasta esse valor, está dentro do previsto. Mas se você tem 10, gasta 15 ou gasta 20, está fora do teu previsto, né? O teu realizado estourou. Então, o que é importante? Tem um processo contínuo desde o momento zero, que é o momento que eu assino o contrato, até as renovações, né? Então aqui, ó, você vê que eu tenho um entrelaçamento entre o que é técnico e o que é financeiro. Um reflete direto no outro. Se eu aumento aqui, nesse primeiro momento aqui, esse símbolozinho azul mais escuro, algum componente técnico, logo no mês seguinte você vai ter um reflexo financeiro. E assim vai, ao longo de todo o teu contrato. Então você tem que estar sempre olhando esses dois carinhas aqui, para que ele não fique muito distante um do outro, né? Ou fique dentro de uma realidade possível do meu cliente, do seu cliente. E quais são as ações práticas, só para a gente fechar aqui esse webinar, algumas ações que eu preciso fazer. Então, vamos lá. Se eu for renovar um contrato, ou até mesmo se eu for entrar nesse mundo de nuvem pela primeira vez, eu preciso entender algumas coisas. O que a gente comentou. Se você seguir esses passos aqui, ele já vai te ajudar. Pode ser que ele não seja o ideal. Você precisa se aprofundar mais, você precisa ter um conhecimento maior. Mas já vai te ajudar. Eu preciso revisar as arquiteturas. Eu vou entrar no mundo de cloud. Cara, qual que é a minha arquitetura? Qual o impacto que ela tem financeiramente? Quanto que ela vai me custar ao longo do ano? Não é o valor de agora, mas eu quero saber ao longo do ano o comportamento. Então eu tenho que revisar quantas arquiteturas forem necessárias. Se eu estou renovando, aquele exemplo que eu dei lá no início, eu trago
a arquitetura anterior, a arquitetura atual, e vejo as melhorias que eu tive no meu ambiente. Então, isso tem uma melhoria técnica também, que é importante para o negócio, mas também eu tenho que analisar as questões financeiras, qual foi o impacto que eu tive de um para o outro. E aí eu preciso rever os custos de cada ambiente desse. Então, meu ambiente de produção, como é que está meu ambiente de produção? Qual que é o custo que eu tenho? Meu ambiente de desenvolvimento, homologação, meu ambiente de DR. Então, preciso entender cada custo, cada componente de cada ambiente desse, como a gente viu também, logo naquele exemplo que eu dei, que eu tinha os custos por grupos de despesas, vamos dizer assim, né? E depois eu mostrei ali como é que a gente consegue ter o número de cada item, cada componente, seja um compute, seja um banco de dados, uma licença, um armazenamento. Rever os modelos de contrato, tudo aquilo que eu comentei também. Será que é viável manter como fixo ou não? Será que eu estou no Paysagon, não é melhor ir para o fixo, um contrato fixo que eu garanto um preço, se eu vou usar ou não, tem essa desvantagem, né? Se você não usar, você está pagando do mesmo jeito. Mas em compensação, eu posso ter um dólar fixo e aí eu não vou ter variação. Porque na nuvem você já tem a variação do dia a dia, que é aquela variação tanto do crescimento orgânico, que está previsto, e às vezes tem as variações de uma melhoria que você vai fazer, ou de um novo ambiente que chegou, mas eu não tenho uma variação em relação ao dólar. Então, isso é uma questão. Isso é antes da renovação do contrato. Então, você pode passar por esses 3 pontos aqui, analisar um a um, tentar se aprofundar, para sim discutir uma renovação de contrato com o teu fabricante lá, seja a Oracle, seja a AWS, a Google, a Azure, né, da Microsoft ou a IBM. E após a renovação do seu contrato, você tem que buscar essa previsibilidade financeira. Eu preciso ter, ou saber, né, como que eu vou gastar, quanto que eu vou gastar mês a mês, qual é a projeção que eu tenho, até para eu sinalizar para o meu financeiro, para a minha diretoria. Então, você precisa ter essa previsibilidade do contrato que você acabou de assinar. Então, mês a mês, você tem que ter isso aqui. Isso aqui é muito ligado ao que eu comentei em relação à cultura. Trazer os custos dessa gestão toda dos seus ambientes para discutir na mesa. Aquele exemplo que eu comentei, na camada de aplicações, era o que eu tinha um percentual maior de gasto. Então, o que é que eu posso melhorar? Então, você tem que trazer. Ferramentas, é importante você ter ferramentas, mostrei o caso do Cloudability, mas você pode extrair essas informações e importar em planilhas dentro do próprio player, né? Dentro da própria nuvem lá. Você tem acesso, você consegue extrair. Mas você pode usar uma ferramenta que vai te auxiliar. A ferramenta também ela vai te mostrar, vamos supor, eu tenho um problema de gasto hoje. Amanhã eu tenho um outro gasto. Então ela começa a mostrar para você como é que está o comportamento. Tem que ter uma uniformidade. Quando tem uma espinha no gráfico, algo de errado aconteceu. Ou alguém subiu um ambiente que não deveria, ou eu tive um tráfego de saída muito grande que não estava previsto. Então a ferramenta ajuda para você pegar o problema na hora ali. Um pouco diferente quando você vai compilar os dados, extraindo para jogar para uma planilha. E por fim, para mim, quando as empresas entendem o conceito de nuvem, como que ele tem que tratar a nuvem, financeiramente falando, e a nível técnico também, ele se torna assim, muito mais simples, muito mais fácil, tudo que a gente conversou. Então, a cultura, né, você tem um alinhamento, você tem um entendimento, você entender que você tem que ter uma cultura centrada em custo de nuvem, só vai lhe trazer benefícios. Você não vai ter surpresas nas suas faturas, você não vai assinar um contrato além do que era necessário, né? Você vai ter clareza, você vai poder mostrar transparência, governança para a tua diretoria, né? E até mesmo mostrar que você tem cuidado com os números da empresa. Você não se preocupa só com a questão técnica, você se preocupa com os gastos também. Então, esses são 2 pontos, né? Antes de uma renovação e após uma renovação. Então, a ideia nesse primeiro webinar era falar sobre renovações de contrato. Então, eu espero que a gente tenha passado para você uma ideia, pelo menos um ponto de partida, né? Caso você queira entender um pouco mais, né, tenha alguma dúvida, eu vou deixar aqui nossos contatos aqui. Você pode entrar pelas nossas redes sociais, também tem o e-mail comercial@gonub, né? Luciano, eu tenho uma dificuldade para entender, será que a Gonub pode nos ajudar? Podemos ajudar tranquilamente, fazer esse estudo para você. Mas se você já tem uma equipe interna, que já tem um bom conhecimento, mas faltava um pouco de entendimento, segue esses passos que você vai conseguir ajudar a tua área de renovação
em nuvem. Então, finalizando, quero agradecer a todos e que aguarde os próximos webinars da GoNube. Um abraço e até logo.